Esse é a maior fonte da juventude, é saber exatamente como trazer de volta a energia que a gente tinha no passado, como trazer de volta no dia a dia nosso aquela vitalidade, né? E para as pessoas que estão envelhecendo, como chegar numa idade mais avançada, né? Como atingir longevidade com vitalidade. Então, esse começa a ser o tema das nossas discussões, né? A gente está agradecendo todo mundo que está entrando aí na nossa live para falar de cansaço. E o cansaço, na verdade, nada mais é do que a falta de energia. O nosso corpo, ele, como a gente já falou algumas vezes, tem 38 trilhões de células. E existe uma renovação celular. Todos os dias morrem bilhões de células. Alguns grupos de células morrem em 7 dias, né? Intestino, pele, tem a sua renovação quase em torno de 30 dias, mas é certo, e essas são algumas informações importantes para quem está seguindo a gente, que quase todas as células do nosso corpo vão se renovar em quase 7 anos. É como, Eduardo, se a gente, depois de 7 anos, tivesse um Eduardo novo, né? Um Thaleson novo, um Juan novo, né? Todo mundo que está assistindo a gente novo, né? Então, tem isso dentro da cultura oriental também, a ideia que depois, em 7 anos, se fecha um ciclo, né? E esse ciclo ele é biológico, ele se interrompe a partir do processo que você vai fazendo todos os dias. Mas para ver renovação celular, para a gente se sentir jovem, para a gente não ter aquele cansaço crônico, ou aquele cansaço de todos os dias, eu tenho que cuidar do meu corpo hoje, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho aqui com todo mundo que está participando com a gente, quais são os fatores, o que eu posso fazer, quais são as nossas dicas para trazer a vitalidade de volta, né? Para isso, a gente tem que ter conhecimento, como eu falei, tem que ter conhecimento técnico para entender o que eu estou fazendo. Se a fonte de toda essa energia vem da célula, e a célula produz a sua energia na mitocôndria, né, que é um termo que a gente vai introduzir para algumas pessoas, as pessoas que são da área da saúde já ouviram falar, mas não sabem a devida importância que é a mitocôndria para a gente, né, Thales? A gente já conversou bastante sobre as mitocôndrias, né? A gente tem alguns lançamentos aí, não vou dar spoiler, né, mas a gente tem uns lançamentos aí para falar mais profundamente sobre a mitocôndria, que é a fonte da vida. Ela que traz toda a energia para a gente, né? Ela está dentro da célula. E o alimento que a gente dá para a célula é o que vai trazer de benefício de energia para a gente. Quanto melhor a gente tratar do nosso corpo, que é o nosso templo, melhor o nosso corpo vai tratar da gente, né? Então, já falamos de alguns fatores importantes para promover saúde. Dormir bem, né? Um sono regenerador, né? Regenerativo, restaurador, né? Quando a gente dorme bem, a gente acorda bem, a gente fala, nossa, eu estou renovado, né? Eu estou bem, agora eu estou tranquilo, né? Lembra aquela primeira noite que você dorme de férias e no dia seguinte você não tem horário para acordar, e você acorda e fala, nossa, eu estou me sentindo muito bem. Por quê? Sua energia voltou. Simplesmente por causa disso, por causa de uma noite de sono, né? Outro fator importante é tomar sol, né? O sol, ele não só estimula a gente com relação à parte da saúde, mas dentro daquele ciclo biológico que a gente tem, o circadiano do dia, traz para a gente inúmeros benefícios, né? Não só para a pele, vitamina D, mas também, né, antigamente, vocês devem lembrar que muitos hospitais tinham os solários, né? Aqui em Botucatu, o hospital nasceu desse jeito, né? Com os solários que tomavam sol, quando era o único tratamento possível para algumas doenças. E hoje em dia a gente esqueceu do sol. A grande maioria das vezes a gente está enfiado nos nossos trabalhos, nas nossas casas. As nossas crianças, nossos filhos, sobrinhos, primos, estão dentro de casa, mexendo no celular, jogando videogame, e a gente tem que estimular eles, falar, olha, vamos desligar tudo, né? Tem um amigo que desliga o Wi-Fi, ele desliga a internet e fala, acabou. Nossa. Agora todo mundo lá fora, vamos buscar o Wi-Fi lá no sol, né?
que eu acho que é um benefício brutal, né? O terceiro que nós vamos falar, nós falamos do sono, nós falamos com relação ao sol, né? Tomar banho de sol, é a água. Quem está se sentindo cansado, um dos grandes motivos do cansaço é a desidratação. E a grande maior parte das mulheres, elas são muito sábias, elas ensinam pra gente todos os dias, né? Elas se preocupam muitas vezes com a pele, né? Minha pele não está muito boa, mas ela sabe que se tomar água, ela vai melhorar, ela vai se sentir melhor. Se 70% do nosso corpo é de água e a gente não oferece a quantidade de água certa para o nosso corpo, como que você acha que vai funcionar a célula? Ela não vai funcionar adequadamente. Tudo que eu estou falando, noite de sono, tomar sol, tomar água, não envolve nenhum grande investimento, a não ser de conhecimento, de saber que é importante, né? Aqui na nossa mesa de trabalho, todos os dias que a gente está junto, nos hospitais, no mundo corporativo que eu sempre trabalhei, eu sempre estimulava, vamos deixar um copinho de água, passa, levanta um pouquinho, vai, traz mais um copo de água, né? Vamos tentar atingir aí 2, 3 litros de água por dia, né? Tem cálculo específico com relação a isso, depois nós vamos postar, mas tenha em média aí 2, 3 litros de água por dia. Se você não tiver tendo febre, não tiver com diarreia, não tiver vomitando, não tiver desidratado já, isso é suficiente para você se manter saudável, para você se manter bem, né? Que bacana a dica da Thelma, né? A Thelminha ali, ela já deixa 4 garrafas de 250 ml cheias por dia, assim ela consegue controlar. Perfeito, Thelma, exatamente. Eu acho que às vezes a gente se perde nos cálculos, né, de água, e às vezes a gente pode deixar 1 litro de água lá e falar, eu tenho que tomar 3 dessa, eu tenho que tomar 2 dessa, né? Então eu acho que é extremamente importante a gente lembrar, olha, a gente está dando um monte de dica aí para quem está assistindo a gente na live, de como a gente tratar nosso cansaço, e nós não fizemos nenhuma proposta de comprar remédio, de ir correndo para algum site para comprar alguma coisa, nós estamos falando de coisas naturais, né? O outro fator que depois que a gente passa por todos esses preceitos que a gente tem, que a célula precisa, é do alimento, que é o alimento de verdade. Parar de abrir saquinho, parar de abrir lata, parar de cortar embalagem, vamos descascar mais, né? Eu tenho um grande amigo que é o Alexandre Barão Acunha, né, que mora em Ponta Grossa, faz medicina integrativa há mais de 20 anos. Ele sempre fala, vamos parar de desembalar mais e vamos passar a descascar mais, né? Porque isso traz para a gente tudo que tem de melhor do solo, né? E a gente volta a falar, como que a gente pode acreditar que uma bolacha ou um refrigerante ou um suco de caixinha que fica meses na prateleira do supermercado pode trazer algum benefício para a nossa saúde? Não é, Thaleson? Bolachinha lá fica 6 meses lá inalterada. É um alimento que não estraga. E você vai pegar isso e vai dar na boca, vai comer, ou pior, dar na boca do seu filho, né? Não pode comer, só gordura hidrogenada, açúcar e um monte de coisas para conservar aquele produto, né? Daquele jeito. Fora a manipulação, às vezes, de data de validade. Exato. Que acontece. Exato. Então, assim, aí alguns amigos mandam no direct e falam assim, nossa senhora, estou fazendo tudo errado. Por que não me falaram isso antes? Bom, se antes a gente não conversou sobre isso, ou se alguém não falou isso para você, agora você sabe. E agora você é responsável. Não tem como a gente, a partir do momento que a gente tem conhecimento, e essa é a importância da nossa live, né? E a gente tem feito isso em todas as nossas redes sociais, tudo que a gente tem de conhecimento a gente está passando, né? E tem inúmeros agentes de saúde, de transformação social que estão fazendo isso, né? Então, segue a gente, tem um monte de outros agentes de saúde, fisioterapeutas, nutricionistas, médicos, enfermeiros, enfim, uma infinidade de pessoas que estão oferecendo de graça conhecimento. É óbvio que tem algumas pessoas que às vezes não sabem adequadamente passar a informação, ou tem alguma informação que ele pegou que não é tão adequada assim, ok, né? Mas a gente está aqui
Quem quiser ir mandando as dúvidas aqui, né, Thaleson, Eduardo? Perfeito. Vou mandando o que eu quero perguntar alguma coisa, quero saber um pouquinho mais, né? Já vai compartilhando essa live, né? É o que a Thelma falou, né? A gente tem que... eu tenho 50 anos, 51 anos, e eu aprendi a comer melhor ao longo dos últimos anos. Porque nas vidas estressantes, no trabalho, no plantão, em tudo, na nossa correria do dia a dia, a gente, né, como todo mundo, né, no escritório, no trabalho de banco, nas pessoas que vão para a fábrica, nas pessoas que vão trabalhar em outras casas. Poxa, todo mundo tem o seu motivo de estresse. Todo mundo chega em casa, às vezes, esgotado, cansado, né? Então, o que está faltando? Essas dicas que nós já falamos, né? Sono, banho de sol, tomar água, comer comida de verdade. E aí a gente começa a entrar em outro campo, né? Como que eu posso dar mais energia para as minhas células, né? Então, aqui para quem gosta de entender mais de saúde, as nossas células, elas vão produzir uma moeda de energia, que é o ATP, né? Em outras publicações a gente já falou sobre o ATP, vão ter outras publicações que nós vamos falar. O ATP é a nossa moeda de energia. Se a gente tem pouco ATP, a gente não consegue ter energia e a gente se sente cansado. Eu pergunto, e como que você está? Estou cansado. A grande maior parte dos pacientes que eu converso, na primeira pergunta que eu falo com relação à parte energética, está cansado, né? Aí a gente começa, vamos regular. O que precisa fazer? O certo. Precisa dessas orientações básicas que são comer bem, tomar água e, quando necessário, suplementar. A gente pode fazer suplemento? Eu estou precisando tomar vitamina, né? O povo antigamente falava exatamente isso. Estou precisando tomar vitamina. As vitaminas, né, sensolato, eu vou usar o termo suplementação, que talvez seja mais completo, né? Porque não são só as vitaminas que a gente tem que repor. A gente pode repor alguns sais, a gente pode repor metais essenciais, aminoácidos, a gente pode repor uma infinidade de suplementos, ou seja, ele complementa uma boa alimentação, senão não faz sentido. Aí eu ofereço para o paciente o que está faltando, né? Os pacientes já perguntaram para a gente no direct sobre o paciente pós-bariátrica. Ele tem um déficit absurdo de algumas vitaminas, por exemplo a B12, né? Mas a B12 falta na grande maior parte das pessoas. Então, vitamina B12 é uma coisa que a gente pode tomar em cápsula, pode fazer sublingual ou pode fazer intramuscular, né? Outras vitaminas, outros suplementos, eu posso também usar em cápsula, eu posso usar em sublingual, posso usar intramuscular ou até injetável, né? O que a gente tem que fazer é avaliar paciente por paciente, caso a caso, para a gente saber exatamente o que a pessoa precisa, né? Agora está uma febre de todo mundo tomar hormônio, né? Eu vou tomar testosterona, eu tenho que fazer o chip da beleza, eu tenho que fazer um chip de hormônios, né? Eu tenho que fazer implante hormonal. Eu acho sim que tem muitas pessoas que precisam disso, mas não pode ser um modismo, senão vai pagar um preço. O jovem que vai para a academia, que usa testosterona para ganhar massa muscular, tem outras formas de ganhar massa muscular. Tem formas melhores, mais saudáveis, né? Mesmo os preparadores físicos, os médicos que trabalham com medicina do esporte, eles orientam que o uso de hormônio para fazer ganho de massa muscular, ele tem que ser muito ponderado, saber que tem consequências, né? Agora, do outro lado, como eu não posso ver um paciente, uma mulher... A gente fala muito da mulher, porque na verdade a mulher ela é muito preocupada com a saúde, né, Eduardo? Sim. Ela procura mais o médico, ela quer saber, ela quer melhorar, ela quer ter mais vitalidade, ela quer chegar, ser uma pessoa que chega numa idade mais avançada, de uma situação melhor. E hoje a gente tem exemplos maravilhosos, né? Que as pessoas oferecem para a gente como exemplo, né? Eu estou saudável, eu estou bem, eu tenho 60, 70, 80 anos e eu tenho vários amigos nessa situação e que tem vitalidade. Por quê? Pergunta o segredo da juventude. Qual que é o segredo da juventude?
se alimenta bem, toma sol, tem uma vida mais tranquila, tenta lidar com o estresse, um sono renovador, né? Até tá dando um monte de dica maravilhosa aí com relação à saúde. A Luciana, uma grande querida, Luciana Mantovan, né? Já conversamos bastante, enfrentamos vários desafios juntos, né? De saúde, né, Luciana? E tá falando, minha tireoide está me matando. Isso é o mais comum nas mulheres, mas nos homens também. É que o homem não procura o médico ou alguém para ajudar. E ele fala assim, eu tô cansado. Simplesmente tô cansado. Eu vou, uma dica aí para quem é da área de saúde e para todos os outros que gostam de aprender um pouquinho mais, né? A fonte de energia nossa, né? Eu falei que é na célula, que é a mitocôndria que faz os ATPs, que ela forma essa energia diariamente, né? Então, do ponto de vista hormonal, né? A gente fala ATP, adenosina trifosfato, né? É o nome de uma molécula química que o corpo faz como fonte de energia, né? Mas para o pessoal gravar, ATP, adrenal, tireoide e pâncreas. 3 glândulas fundamentais para trazer energia para a gente. Então, Luciana, se a tireoide, que produz o hormônio tiroidiano, não está produzindo adequadamente, o que vai acontecer? A pessoa vai se sentir cansada, né? A gente vê um estereótipo, uma pessoa típica que está com tireoide cansada, está ruim, quando a pessoa não tem ânimo para nada, está se sentindo cansada. As mulheres que começam a engordar sem motivo, falam, eu estou comendo a mesma coisa, estou fazendo as mesmas coisas e estou engordando, né? Quem começa a sentir muito frio, né? Não aguenta o ar-condicionado, né? Entra do lado do marido ou está numa reunião da empresa, chega lá e fala assim, pelo amor de Deus, quem ligou o ar-condicionado desse jeito, né? Então, olha, todo mundo que está sentindo isso é bem provável que tenha o problema de hipotiroidismo, tá? Que vai trazer obesidade, vai trazer outras consequências, mas normalmente o primeiro contato que tem é cansaço. Então, o que você tem? Cansado, eu não sei o que é, estou sem energia. Uma das glândulas principais de formação de energia, ou de estimulação de formação de energia, né? Porque a tireoide, ela solta T3, T4, T4 é um pro-hormônio, não é o hormônio pronto, ele vira T3, ele vai lá na célula, estimula a célula a produzir energia, ele vai entrar dentro daquela, né, do ciclo de Krebs, né, para quem tem saudade aí da bioquímica, né, onde vai formar a fábrica de ATP, fábrica de energia, né? Então, se tem hormônio baixo, isso serve para a testosterona, serve para os outros hormônios femininos também, né, que vão estimular todo o metabolismo do nosso corpo, né? Tem uma dica bacana que você dá, né, doutor, referente à tireoide da temperatura, né, de medir a temperatura ainda quando está deitado, né, nem chega a levantar da cama, deixa o termômetro ali. Exatamente isso, Thales, bem lembrado, né? Essa é uma dica legal para todo mundo que está com essa suspeita, né? Será que minha tireoide não está funcionando bem? Será que eu estou com alguma dificuldade, né, desse cansaço, né? Ó, entrando André de Rio Claro, um nutricionista fabuloso, um dos melhores que eu conheço. Quem quiser depois seguir o perfil dele é espetacular, um colega amigo, irmão de pós-graduação, né? E a gente conversa bastante sobre essa parte energética, né? O que fazer para trazer essa energia. E quando descobrir o hipotireoidismo, né? Que é o que o Thaleson falou. Uma medida simples, né? Que tem décadas que um alemão publicou isso, que se a gente, na nossa célula, faz energia através do alimento, da água, de tudo que a gente consome. E aí ele vai fazer, tá? Se você lembra, a gente faz uma quantidade correspondente ao nosso peso de ATP, né, Eduardo? Então, se a pessoa tem 70 quilos, ele faz 70 quilos de ATP.
70 kg de ATP para quê? Para que a gente vai ter energia? O corpo usa 60% dessa energia para manter a nossa temperatura corporal. Lembrando, nós somos animais de sangue quente. A temperatura nossa normal, para quem está em dúvida, é 36,6, tá? Então, ó, Thalita, sim, nossa live vai ser salva. Ela tá de plantão, não quer perder nessa live, né? Agradeço a Thalita, uma enfermeira espetacular que a gente se conhece há muitos anos também, né? Um grande abraço, André Oliveira. Quando a gente forma esses ATPs, né? Lembra? 70 kg de ATP para fazer o quê? 60% de tudo que é produzido, a gente faz energia para manter a temperatura, né? Ó, o André realmente mostrando, a temperatura normal 36,6 e 36,9. É essa a temperatura. Quem está para baixo disso, o que o corpo está fazendo? Ele não tem energia suficiente para manter a temperatura. Se ele não tem energia suficiente para manter a temperatura de 36,6, está faltando alguma coisa. Na grande maior parte das vezes, quando a gente acorda, o que precisa naquele momento é o hormônio. E o hormônio tiroidiano, lembra do ATP, adrenal, tireoide e o pâncreas, ele é fundamental. É isso aí, então. Então, como que uma dica para todo mundo: pega o termômetro, deixa do lado da cama, tá? Se for aquele de mercúrio é melhor, porque ele não vai ficar pitando, né? Deixa do lado da cama. Quando você acordar, não levanta da cama, não tira o pé da cama, senão você vai alterar a tua temperatura corporal, né? Pega o termômetro e bota debaixo do braço. E vai medir lá 5 minutinhos.